para compreendermos um pouco mais sobre a escravidão no Brasil. História do Brasil, Boris Fausto, editora da Universidade de São Paulo. O desenvolvimento das técnicas de navegação. Antes de compreendermos sobre o comércio de escravos, precisamos compreender sobre o desenvolvimento das técnicas de navegação. Técnicas essas que possibilitaram aos europeus, principalmente, sobretudo, portugueses e espanhóis, a ganharem novos mundos, avançando mares e oceanos, fazendo novas descobertas. Descobriram-se novos mundos aqui na América, principalmente. Isso trouxe expansão do comércio internacional. Na era do mercantilismo, regime de sociabilidade mercantilista, em que Estados-nações cumulavam metais preciosos, principalmente ouro, para darem lastro e curso às suas respectivas moedas. Época do padrão ouro. A moeda continha metal precioso em si. Um mundo completamente diferente do mundo que temos hoje, de moeda crédito, de moeda fiduciária. Retornemos à era do mercantilismo. O desenvolvimento das técnicas de navegação. A expansão marítima representou uma importante renovação das chamadas técnicas de marear, técnicas de navegação. Quando principiaram as viagens lusitanas rumo à Guiné, as cartas de navegação não indicavam ainda latitudes ou longitudes, mas apenas rumos e distâncias. Eram cartas de navegação muito precárias, que não possibilitavam muitos recursos tecnológicos aos marinheiros. O aperfeiçoamento de instrumentos como o quadrante e o astrolábio, que permitiam conhecer a localização de um navio pela posição dos astros, representou uma importante inovação tecnológica na arte da navegação. Os portugueses desenvolveram também um tipo de arquitetura naval mais apropriada, com a construção da caravela, utilizada a partir de 1441. Era uma embarcação leve e veloz para as condições da época. Era embarcação de pequeno calado, permitindo, por isso, aproximar-se bastante da terra firme e evitar, até certo ponto, o perigo de encalhar. A caravela foi a menina dos olhos dos portugueses, que a empregaram bastante nos séculos XVI e XVII, nas viagens para o Brasil. Maravilha! Eita! Que beleza! Nova tecnologia marítima produzida pelos portugueses. Caravela, que beleza! Os portugueses muito à frente na arte da navegação. Os senhores dos mares. A grande e respeitável esquadra portuguesa, Senhora dos Mares. Quais os bens mais buscados no curso da expansão portuguesa aos novos mundos, principalmente, sobretudo, ao Novo Mundo Brasil? A dupla formada pelo ouro e pelas especiarias. É fácil perceber o interesse pelo ouro. Era do mercantilismo, regime de sociabilidade mercantilista, em que reis de estados poderosos cumulavam ouro para darem lastro e curso às suas respectivas moedas. Moedas essas que continham metal precioso, ouro. Padrão monetário ouro. É fácil perceber o interesse pelo ouro. Ele era utilizado como moeda confiável e também era empregado pelos aristocratas asiáticos na decoração de templos e palácios e na confecção de roupas. Mas por que as especiarias?
Primeiro, é preciso esclarecer o sentido da palavra. Ela provém do latim especia, termo usado pelos médicos para designar substância. O termo ganhou depois o sentido de substância muito ativa, muito cara, utilizada para vários fins, como condimento, isto é, tempero de comida, remédio ou perfumaria. Especiaria se associa também à ideia de produto raro, utilizado em pequenas quantidades. Houve produtos como o açúcar que foram especiarias, mas com a introdução de seu consumo em massa, deixaram de ser. Perderam a condição de especiaria. Um desses produtos foi o açúcar. O açúcar deixou de ser especiaria quando ocorreu a sua produção em massa para o consumo em massa, principalmente dos europeus. São condimentos, entre outros, a noz moscada, o gengibre, a canela, o cravo e, naqueles tempos, sobretudo a pimenta, a ponto de se usar a expressão caro como pimenta. O alto valor das especiarias se explica pelos limites das técnicas de conservação existentes na época e também por hábitos alimentares. A Europa Ocidental da Idade Média foi uma civilização carnívora. Grandes quantidades de gado eram abatidas no início do verão, quando as forragens acabavam no campo. A carne era armazenada e precariamente conservada pelo sal, pela defumação ou simplesmente pelo sol. Esses processos, usados também para conservar o peixe, deixavam os alimentos intragáveis. A pimenta servia para disfarçar o que tinha de desagradável. Os condimentos representavam também um gosto alimentar da época, como o café, que bem mais tarde passou a ser consumido em grande escala, virou consumo de massa. Passou a ser consumido em grande escala em todo o mundo. E também, assim como o açúcar, perdeu a condição de especiaria. Havia mesmo uma espécie de hierarquia no seu consumo. Na base, os de cheiro acre, como o alho e a cebola. No alto, os condimentos mais finos, com odores aromáticos, suaves, lembrando o perfume das flores. Ouro e especiarias foram, assim, bens sempre muito procurados nos séculos XV e XVI, mas havia outros, como o peixe, a madeira, o pau-brasil, os corantes, o pau-brasil, as drogas medicinais e, pouco a pouco, um instrumento dotado de voz. Eita, um instrumento de trabalho que fala. Os escravos africanos. Eita, maravilha! Para compreendermos sobre a escravidão no Brasil, Boris Fausto, História do Brasil, editora da Universidade de São Paulo. Maravilha! Que maravilha! Que maravilha! No próximo vídeo, ou melhor, vamos já neste vídeo, até porque estamos dentro do contexto mercantilista, regime de sociabilidade mercantilista, em que estados-nação cumulam metais preciosos, principalmente ouro, para darem curso e lastro às suas moedas, para terem poder no comércio internacional. É maravilha! Os senhores ingleses, os senhores holandeses, que beleza! E em menor monta, os senhores espanhóis e portugueses. Vamos lá. Maravilha. Livrão.
Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil. Autor Arthur Bispo dos Santos Neto, editora Instituto Lukács. Pequeno trechinho. Servirá como meditação final. Post-scriptum. Vamos lá. Capítulo 3. A personificação do capital no Brasil colônia. Era do regime de sociabilidade mercantilista. Ter poder no comércio internacional era ter muito ouro para ter moeda poderosa. O desenvolvimento. Vamos lá. O desenvolvimento do capital no território brasileiro passou pela mediação da empresa colonizadora. A colonização do Brasil foi um grande empreendimento econômico-empresarial. O desenvolvimento do capital no território brasileiro passou pela mediação, interface e intermediação da empresa colonizadora. O movimento imigratório perpassa tanto a força de trabalho quanto a personificação do capital, porquanto houve transplante de massas, tanto do lado da força de trabalho escrava, quanto da complexa rede comercial formada de imigrantes aventureiros e empresários ávidos de lucro. Afinal, a colonização no Brasil, ou a colonização do Brasil, foi um grande empreendimento econômico empresarial. Um processo permeado por contradições, em que a personificação do capital se acha tanto na figura do comerciante de escravos, quanto na figura do senhor de escravos. Tanto o comerciante de escravos, quanto o senhor de escravos expressavam a forma capital mercantil. A instalação do complexo açucareiro e dos demais complexos econômicos em território brasileiro implicou a necessidade de o capital mercantil transcender a condição de componente exclusivamente relacionado ao movimento mercadológico que norteava suas relações no Oriente, para evoluir e dedicar-se também ao reino da produção de mercadorias. A transformação do Brasil numa colônia de exploração revela a relação existente entre circulação e produção de mercadoria. Revela a relação existente entre circulação e produção de mercadorias na era do regime de sociabilidade mercantil. Nessa relação entre circulação e produção de mercadorias, o capital mercantil surge, emerge como elemento norteador da atividade produtiva. Relerei em sequência sem interrupção. O desenvolvimento do capital no território brasileiro passou pela mediação da empresa colonizadora. O movimento imigratório perpassa e atravessa tanto a força de trabalho quanto a personificação do capital, porquanto houve transplante de massas, tanto do lado da força de trabalho escrava, quanto da complexa rede comercial formada de imigrantes aventureiros e empresários ávidos de lucro, um processo permeado por contradições, em que a personificação do capital se acha tanto na figura do comerciante de escravos, quanto na figura do senhor de escravos. A instalação do complexo açucareiro e dos demais complexos econômicos em território brasileiro implicou a necessidade de o capital mercantil transcender a condição de componente exclusivamente relacionado ao movimento mercadológico que norteava suas relações no Oriente, para evoluir e dedicar-se também ao reino da produção de mercadorias. A transformação do Brasil numa colônia de exploração revela a relação existente entre circulação e produção de mercadorias na época última pré-capitalista, a época do mercantilismo. Fase pré-capitalista última, afinal, o mercantilismo engravida-se e pare o capitalismo.
A transformação do Brasil numa colônia de exploração revela a relação existente entre circulação e produção de mercadorias na era mercantil, era do mercantilismo. Nesta, o capital mercantil surge como elemento norteador da atividade produtiva. Uma das mercadorias comercializadas no comércio internacional na fase do mercantilismo era a mercadoria escrava. Os escravos eram commodities que eram vendidas no comércio exterior, e sobre elas se faziam especulações de preços. O escravo tinha o seu preço especulado em bolsa de valores, em bolsa de cotação de valores, que sempre existiram, não é novidade. É isso, maravilha. A figura e ilustração da capa do livro é muito significativa. Máximo respeito pelas mãos destruídas, calejadas, sofridas e mal cuidadas dos ex-escravos e dos escravos. Máximo respeito. Não poderia haver imagem mais significativa. Tenhamos máximo respeito às mãos dos escravos e dos ex-escravos. É isso. Capital e trabalho na formação econômica do Brasil. Autor, professor Arthur Bispo dos Santos Neto, editor Instituto Lukács. Maravilha. Todos esses livros que estamos lendo nos nossos vídeos são livros reforços para lermos com melhor aptidão Escravidão, uma trilogia, Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Escravidão, volume 2º, da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João ao Brasil. Escravidão, volume 3º, da independência do Brasil à Lei Áurea. Todos títulos do autor Laurentino Gomes. Deus o abençoe. O Senhor faz grande obra no Brasil. Precisamos estudar sobre isso, pois foi o processo histórico mais importante da história do Brasil. Processo histórico mais importante da história do Brasil. Viva o autor Laurentino Gomes. Máximo respeito. Amém. Deus vos abençoe. Deus nos abençoe. Que caminhemos com muita humildade e fé em Deus, fé em Deus, humildade e fé em Deus, principalmente. Que caminhemos em humildade e com muita fé em Deus. Amém. A gente se trupica, a gente gagueja, a gente buga, mas o nosso coração é orientado para o amor. Deus nos blinde. Maravilha, maravilha. Viva o leituramento. É isso. Viva o letramento cultural. É isso. Viva a escola de campeões. É isso. Deus vos abençoe, moçada. Amém. Estudar dá sentido à vida. 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 Repitamos a moda Bart Simpson. É isso. Estudar dá sentido à vida. Maravilha. Amém, amém, amém e amém.